Pulso Empreendedor. Oferecimento AT Plus, Banco da Família, BeMind e Nipur XP Investimentos. Mais um Pulso Empreendedor no ar. Vinícius Chaves, Malik Doubles, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. É isso aí, finalzinho de ano chegando e a gente sempre naquele clima aí para fazer o seu início de semana com a sua dose semanal de empreendedorismo. O programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor. Eu sou o Malik Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na Mix FM todas as segundas-feiras pelas 7 da manhã, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica aí, segue o Pulso no @Pulso Empreendedor. Você fica sabendo das novidades e interage com a gente. 2020, um ano atípico, cheio de vários desafios. Nem o melhor planejamento estava preparado para tantas mudanças, né? Verdade. E aí chega a hora da gente avaliar um pouquinho do que foi o desempenho da nossa empresa, e isso em todas as áreas, né? Olhar os resultados, olhar as metas também do ano que vem e definir quais são os resultados esperados para o futuro, né? E dentro de todas essas análises e planos, certamente a saúde financeira da empresa vai ser uma pauta muito importante para qualquer negócio, até porque talvez o principal desafio para a maioria tenha sido justamente esses controles financeiros, fluxo de caixa e a saúde financeira da empresa num ano em que as vendas foram comprometidas, em que as despesas, fornecedores, aonde todo mundo foi... O mercado como um todo foi afetado, né? Foi afetado, né? E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a nossa parceira aí da BeMind, a Renata Guimarães, aí eles que são especialistas na área, fazem essa terceirização aí justamente desses processos administrativos, financeiros, vão nos ajudar com o tema de hoje. Tudo bem, Renata? Olá, bom dia Malik, bom dia, Vini. Bom dia, Rê. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. É exatamente isso, né? Um ano muito atípico, e para aquelas empresas que já estavam com todo o seu planejamento bem organizado, bem estruturado, foi difícil. Imagina para as empresas que nem sabem o que é um planejamento financeiro. Então foi realmente assim algo que nos mostrou o quanto isso é valioso, né? Ter a saúde financeira da empresa de forma bem organizada. E lá na BeMind vocês estão em contato assim com várias empresas, né? De diferentes setores e até mesmo diferentes tamanhos, né? O que vocês perceberam assim que mais impactou as empresas? É claro, falar não, foi só o lado financeiro talvez seja uma resposta assim mais a primeira que vem, né? Mas assim, dentro das percepções que vocês tiveram, o que estava faltando para as empresas de repente que se acontecer de novo agora, se tiver esse tipo de controle, seria melhor. Vocês conseguem nos passar alguma informação? Então, Vini, a gente trabalha com vários segmentos, né? Nosso foco é o pequeno empreendedor, pequenas e médias empresas, e nós percebemos exatamente isso que estamos falando, o quanto um planejamento, uma estrutura da empresa faz a diferença. Independente do ramo de atuação, é claro que nós tivemos alguns setores, alguns segmentos que com tudo isso que está acontecendo, eles estão sendo muito mais atingidos, né? Algumas coisas fogem dos próprios controles e planejamentos. Mas as empresas que têm um bom fluxo de caixa, que têm uma maturidade para entender até onde a empresa pode chegar, qual é a hora de colocar o pé no freio, qual é a hora de investimento, saber também do seu segmento, né? O que dá para fazer, o que o mercado espera, como que o consumidor tá enxergando tudo isso. Isso é bem importante. Até porque assim, né, a gente fala de ter essa maturidade, e em alguns casos, né, as empresas elas não vão ter porque de repente começaram há pouco tempo, e aí realmente a pessoa, né, o líder que está na frente do negócio ali, o empresário ou empresária que está à frente, talvez ainda não tenha essa maturidade. Daí a importância, né, de ter o apoio da BeMind, né, de consultorias realmente para estar ajudando. Então acho que isso é bacana, né, Mário? Eu acho que o que faz a diferença é justamente às vezes você ter uma ajuda assim, né, do profissional. E claro que a gente tá fazendo o jabá aqui também, tá puxando pra
pra BeMind, mas é a real, né? Sim. É a lógica de, tipo assim, você conseguir analisar daqui a pouco os números, né? Tipo, eu tô começando e aí fui pego por essa surpresa aí, né? Como que eu lidei com isso, né? Aonde que eu errei? Aonde que eu posso melhorar para ano que vem? Onde Sim. que eu posso me organizar, então, com base no que eu aprendi para os próximos anos? Porque o problema é se eu não aprendi nada. Verdade. O problema é se tudo isso aconteceu e acontecer de novo, vai dar problema de novo, né? Então, assim, como que eu, né, consigo analisar que mesmo, de repente, tendo alguns resultados negativos, eu posso ser positivo, aprender com isso e me reorganizar, né? Eu acho que ter o conhecimento do que de fato aconteceu e do que eu posso fazer para os próximos anos, e é justamente essa a ideia do programa de hoje, né, Vini? Com certeza. Vamos lá, então a gente vai falar bastante sobre finanças e análises financeiras aqui no Pulso, né? E uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho é que nem sempre economizar é só contratar o fornecedor mais barato ou contratar aquela empresa que tem o preço mais baixo, a matéria-prima de má qualidade, enfim, né? A gente sabe que sempre o que é barato pode ser caro no futuro, né? Então, eu acho que equilibrar, né? Qualidade, claro que custo-benefício, condições, o que se adequa melhor ao seu negócio é importante, você tem que avaliar, mas cuidado, né? Sempre quando você vai buscar mais barato. Mas a barbada aqui, né, pra empresa que com a AT Plus você consegue economizar, né? Com planos ideais aí, com preço justo para sua empresa, acessar a internet com velocidade, com estabilidade, fazer ligação com ramais, central telefônica em nuvem para você poder ter mobilidade para tua empresa também, né? A AT Plus também tem solução de rastreamento veicular e até mesmo você consegue economizar aí com a sua energia, implantando energia solar na sua empresa com condições bem especiais ali, que às vezes até fica mais barato do que você já está pagando em conta de luz. Então, chama a AT Plus aí no WhatsApp 49 3240 0800, converse com o pessoal aí que você vai, além de economizar, ter um excelente serviço aí em tecnologia. E aí tem que fazer um planejamento, né? Você já tem que entender, né? O barato sai caro, né? Pô, então essa é uma verdade. Daqui a pouco você pensa que você tá gastando um pouquinho a mais, mas você tem algo que te traz o resultado que você precisa, né? Então você tem que enxergar isso, né? Mas antes a gente tem que analisar um pouco daquilo que a gente falou no início do programa, né? Fechar o ano de 2020, né? A gente precisa olhar para esse ano inteiro, né? E aí começar a ter uma imagem, assim, uma fotografia do que aconteceu de fato e ser criterioso também para olhar 2020, porque não adianta só eu olhar e dizer, ganhei tanto, perdi tanto, será que foi mesmo isso, né? Para fechar o ano de 2020, Renata, que números a empresa precisa olhar? Na verdade, são diversos números, né? São muitos números importantes que eles precisam ser avaliados. E para cada segmento, a empresa tem algumas prioridades nessas análises. Mas, de forma geral, números, dados que os empresários eles precisam saber, eles precisam ter em relação ao seu faturamento, em relação à alíquota dos impostos, o quanto a empresa está pagando de alíquota, o custo variável, o custo fixo, se teve uma alteração muito representativa ao longo do ano. A gente vem acompanhando algumas empresas onde esses números eles mudaram muito, a realidade mudou bastante, mas é muito importante isso, saber o seu ponto de equilíbrio, margem de contribuição, sua lucratividade, são informações que precisam estar de forma muito fresca na memória, né, de todo empresário, porque isso é algo que pode mudar. Então hoje a minha empresa está com uma lucratividade bacana, está lucrando, né, de forma legal, mas daqui a pouco tempo a minha lucratividade pode cair, mas porque eu estou fazendo algum investimento, porque eu estou adequando algum produto, algum serviço, né? Eu fiquei imaginando alguns desses números que você citou, né? E como pode existir pegadinhas assim, falsas informações se você não analisar os números na realidade mesmo, porque daqui a pouco eu posso ter uma lucratividade mais baixa, como você disse, e eu posso ter tido em algum momento um aumento do custo dos meus materiais, o aumento de algumas despesas, atribuir tudo a isso, mas pode ser um outro fator de mercado, não estou conseguindo repassar um aumento, como que está o cenário, será que as pessoas ainda querem o produto que eu tenho, será que não mudou também o comportamento do consumidor? Então, mesmo olhando os números financeiros, eu acho que é importante olhar também para esse comportamento das pessoas e aí entender por que daqui a pouco eu tive uma variação disso em função do meu fornecedor ou do meu cliente também, né? Então, se eu só tenho um número, por exemplo, que aumentou o meu custo,
né? Eu não consigo fazer grandes análises, né? Agora eu tenho um pouquinho mais de informação, digo, mas aumentou, mas teve uma outra questão aqui que mudou, um outro número e aí a gente cruza dados, né? Eu acho que isso é legal. Exatamente, isso é muito importante, Malik, porque assim, quando a gente fala de formação de preço, eu sempre, quando trato sobre esse tema com os clientes, é importante a gente saber qual é o nosso preço ideal. A gente vai formar o preço de venda, seja de produto ou de cliente, analisando a realidade da nossa empresa, analisando os nossos custos, analisando o nosso produto ou serviço. Mas é muito importante que a gente tenha faça essa comparação com o mercado. Né? O quanto os meus concorrentes estão cobrando, como que está sendo realizado isso, o quanto os consumidores estão tendo de aceitação desse preço que eu estou cobrando. E aí entra tudo isso que você falou, porque não adianta só a gente ter todas essas informações, ter esses números, eu saber exatamente o quanto eu devo cobrar, se o mercado não está de acordo com o ideal. Exatamente, né? E às vezes eu preciso reduzir, né, para poder vender em escala, poder aumentar a quantidade, analisar essas questões de fornecedores. Às vezes eu preciso pagar mesmo tendo fornecedores que me vendem por menos, mas tem a questão de prazo, né? Tem uma série de variáveis que influencia e é preciso analisar como um todo. Talvez, né, o perigo seja simplificar demais as coisas, né? É aquilo que a gente falou, aumentou o meu custo, pronto, só isso, daí eu só olho para isso, né? Eu estou simplificando toda uma condição que é mais complexa, né? E aí olhar com esse olhar de verdade, assim, né? E eu acho que também para avaliar, né? Porque é o objetivo para fechar 2020, eu avaliar se foi um ano bom, se foi um ano ruim, eu também vou precisar ter esses números, né? Como avaliar, assim, na tua visão, se 2020 foi um ano bom ou um ano ruim, assim? 2020 é muito atípico, né? É verdade. Avaliar 2020 tá sendo... É desafiador, você tem que aprender a avaliar, né? Para algumas empresas, o simples fato de estarem abertas, de estarem com as suas contas em dias, né, de estarem ainda em movimento, isso já é um sucesso. Isso já pode ser considerado uma grande evolução ao longo do ano de 2020. Mas em anos normais, né, fora esse ano com tudo isso que nós estamos vivendo, é sempre importante analisar a empresa como um todo, analisar todos esses dados que nós estamos falando, para ter esse equilíbrio, né? Então, saber em qual nível, qual fase a tua empresa está, como que está essa maturidade, né? Se você está no momento de investimento, se você pode nesse momento investir, se você tem que segurar um pouco mais as contas. Então, analisar de forma geral, e para saber se a minha empresa foi boa, eu tenho que ter essas informações. Eu acho legal essa tua visão e acho que também a gente tem que ter uma referência, né? Foi bom em relação ao quê, né? O ano passado que foi assim, tá, beleza, foi. Mas em relação ao mercado, como tu disse, os concorrentes, né? Pô, a maioria fechou, tô aberto, então foi bom de repente, né? Eu acho que a gente tem que ter também esse bom senso, mas a gente já vai falar sobre isso no retorno do break. É rapidinho, a gente já volta aí com o Pulso Empreendedor. Isso aí, Mix 713, o Pulso Empreendedor tem oferecimento de BeMind, Banco da Família, AT Plus e Nipur Finance. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 716, o Pulso Empreendedor tá voltando com oferecimento de Nipur Finance, AT Plus, Banco da Família e BeMind. O melhor mix do Brasil, estamos de volta. Malik, Vinícius, é com vocês. É isso aí, nós voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Eu sou o Malik Davos. E eu sou o Vinícius Chaves. E a gente recebe aqui no Pulso hoje a Renata Guimarães da BeMind, nossos parceiros desde o início do projeto aqui no Pulso. E a gente está falando sobre dicas financeiras para fechar 2020, para iniciar 2021 com tudo. E falando em dica financeira, se você confia na sua ideia, no seu projeto, enfim, se você sabe que você é capaz de chegar onde você quer para realizar o seu sonho,
tanto profissional quanto pessoal, você não está sozinho nessa. O Banco da Família acredita em você, mesmo que a sua ideia ainda esteja somente no papel. Com o Banco da Família, dinheiro não é mais uma barreira. Eu acho que a gente tem que até mudar essa mentalidade. Eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho condição. Se o teu projeto é bom, se a tua ideia é boa mesmo e você realmente quer, vai atrás disso, tem parceiros para te ajudar, liga aí no 0800 648 4444 ou no WhatsApp 49991810342. Ou segue ainda lá no Instagram, @Banco da Família, que eles vão te ajudar a analisar a tua ideia aí, ver também qual é a tua capacidade no momento de tomar um crédito e iniciar o teu negócio, o teu sonho, o teu projeto. Falando agora um pouquinho dica de investimento, com todo esse movimento, né, Vini, que aconteceu aí na economia em 2020, taxa Selic iniciou em 4,5%, termina o ano aí com 2%, uma inflação acumulada em 4,31%. O que isso quer dizer, né, Malik? Eu acho que você sempre coloca muito bem, né? O que mais você precisa para entender que o seu dinheiro está se dissolvendo na poupança. Mas eu tô poupando na poupança. Não, meu amigo. Você tá perdendo no mínimo aí uns 2% no ano de valor do teu dinheiro. Teu dinheiro tá perdendo poder de compra lá na poupança, mesmo rendendo um pouquinho. Não, e tem gente que nem na poupança não tem dinheiro, né, Tem debaixo do colchão ainda, né? Ainda tem essa verdade. Eu acho que são mentalidades e coisas que a gente tem que quebrar ao longo do tempo, tem que entender que o mundo funciona diferente, e quando a gente fala de investimento, a gente precisa também do especialista. A gente tem a Nipur Finance, que é nosso parceiro, com o propósito de te ajudar mesmo, né? E aí, quanto de rendimento você queria, né? Agora em dezembro, quanto você teria agora em dezembro se você tivesse investido dessa maneira, né? Com um especialista, contando com a ajuda de alguém, né? Então a gente desafia você a fazer as contas, né? Ou se você tá tão chateado aí, não precisa nem fazer a conta, só né? Chamar o pessoal Só chama o pessoal da Nipur e se organiza para 2021, né? Procura agora mesmo aí a Nipur Finance, agente autônomo da XP Investimentos, que tá na vanguarda, no top, fecharam o ano voando, bateram todas as metas, os resultados deles. Então imagina que num ano desafiador, uma empresa que consegue ajudar o pessoal a atingir seus objetivos, os caras são realmente especialistas aí. E daí você pode ter o teu dinheiro rendendo de verdade. Voltamos pro nosso bate-papo aqui com a Renata, então, e a gente estava falando sobre avaliar se o ano de 2020 foi bom ou ruim no aspecto financeiro da nossa empresa. E a gente justamente falou que tem que ter muito critério para olhar isso, tem que saber olhar os números, mas não basta eu olhar se o meu faturamento cresceu. Tá, mas e o dos concorrentes? Não, cresceu o dobro. Poxa, então foi ruim, né? Se o mercado tá crescendo muito mais. Mas eu cresci, né? No ano de crise eu cresci. Tá, mas os concorrentes dobraram e você, né, cresceu tão pouquinho. Então tem que saber comparar, e aí a gente tem que ter referências também, né? Eu acho que mais do que comparar, ter referências, né? Renata, como que você enxerga essa questão para que eu possa avaliar 2020? Qual a referência? O que eu devo olhar, né? Vamos dizer assim, para comparar, para ter uma noção se eu fui bem ou não? Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que a empresa quer, né? Quanto empresa, onde que nós queremos chegar. Essa questão do crescimento, aumentou meu faturamento ou reduziu o faturamento, às vezes dá um desespero, mas não é um número isolado que a gente tem que avaliar. Se a gente fizer uma comparação em empresas que faturam hoje 1 milhão e a lucratividade é muito baixa, então eu particularmente prefiro faturar menos e lucrar mais, porque quando tu fatura menos, tu tem menos incomodações, menos dor de cabeça, né? Uma série de preocupações reduzidas, e aumenta o teu lucro, que é o que faz as empresas serem saudáveis, né? E permanecerem, enfim. Perfeito. Então, essa referência, primeiro a gente precisa saber o que a empresa quer. A empresa quer crescer na estrutura, a empresa quer crescer no faturamento, a empresa quer crescer no lucro, quer, né, ser mais rentável, né? Mais lucrativa. Esse é o primeiro passo, é saber o que a empresa quer, onde quer chegar.
E aí eu acho que além de você comparar com o mercado dentro, que a Rê falou que é comparar consigo mesmo, né? Com como foi teu desempenho no ano passado, no outro período, né? E ter essa clareza de metas. E aí a gente tava falando sobre benchmarking ali, né, Rê? Que é você olhar pro mercado. Que cuidado que a gente tem que ter olhar pro mercado? Porque só fazendo uma ponderação aqui, puxando um gancho já, eu assisti, foi na semana retrasada, tem um documentário que é Coca versus Pepsi, né? E é toda uma história lá dos anos 80, uma, né, fazendo marketing versus a outra, e aí teve um dos analistas que ele falou o seguinte, né? Na verdade, enquanto os dois saíam no palco pra brigar, né, pra disputar, nos bastidores os dois se abraçavam e comemoravam os lucros, porque eram a briga fez os dois crescerem. Exatamente, o mercado de refrigerante na época cresceu. E eu acho que quando a gente olha pra concorrente, a gente eu tô olhando pra concorrência lá e o fulano cresceu muito, eu vou crescer também, ou eu vou baixar meu preço. Acho que tem que ter essa noção também de que você faz parte de um mercado, né? E que aquele teu concorrente nem sempre ele tá, aliás, de algum ponto de vista ele pode ser teu concorrente, mas de outro ele é um parceiro, um apoiador, porque ele tá ajudando o teu mercado a crescer também, né? Então acho que é importante você também ter esse respeito e aí em relação a análises, você entender também, né? O que de bom ele tá fazendo que você pode fazer também, né? Claro que da tua forma e tudo mais, mas acho que esse olhar pro mercado é bacana, né? Eu gosto muito disso, né? Eu acho que nós precisamos olhar para fora, a gente não pode simplesmente ficar na nossa caixinha. Sim. E achar que apenas nós fazemos isso, né? E eu penso muito assim, a gente precisa também passar conhecimentos. Então, não é porque eu tenho a minha empresa que faz um determinado serviço que eu não vou falar, eu não vou expor isso, não vou ajudar outras empresas a crescerem. Isso é importante, o benchmarking, a gente precisa fazer essa análise, mas ter a consciência de que nós precisamos adaptar para nossa empresa. Estávamos falando há pouco tempo sobre associativismo, né? Eu participo do núcleo de gestão de pessoas, então lá no NGP a gente trabalha muito isso, essa troca de experiências, o que dá certo para uma empresa, o que pode dar certo para outra, resultados, coisas bacanas, e saber trazer isso para nossa realidade. Muito legal. Aproveitar o que está dando certo na outra empresa, como eles estão fazendo, mas adaptar para minha realidade, para minha empresa. Perfeito, eu gosto da visão do associativismo, a gente sempre fala disso, né? E aí, quando você tá no associativismo, você nunca tá sozinho, né? Aí a tua perspectiva também já muda e consegue ter a visão como você falou, né? Tem uma outra questão também, Renata, que nem sempre é só o lado financeiro, né? Então a gente eu quero fechar o ano de 2020 sobre o ponto de vista financeiro, mas mesmo assim, ainda assim, eu posso olhar outras informações também para ver se houve uma evolução, até porque existem outros setores na empresa, então de repente a minha lucratividade não aumentou, de repente alguma coisa não aconteceu em relação a um indicador financeiro, mas eu posso ter tido evolução em outros setores da empresa, né? Que outros resultados podem ter uma relação assim direta com os resultados financeiros? Tudo, né? Tudo. Na verdade, tudo tem relação. Tudo está interligado. E essa análise, quando a gente fala dos indicadores, das metas que são definidas, por isso que é tão importante fazer esse planejamento, porque muitas vezes, e isso aconteceu muito agora no ano de 2020, eu posso ter alguns setores com os indicadores baixos, né? Não conseguir atingir as minhas metas, mas devido a algum investimento, devido a algum acontecimento no mercado. Então, fazer essa análise de forma geral, ela é importantíssima. Muito legal. E a gente tem um ano pela frente aí, então, que também ainda está com algumas incertezas. A gente fala, por exemplo, hoje, assunto que está em alta, a questão das vacinações, até porque isso poderia representar, né, um retorno, uma estabilidade maior, não só para o mercado, mas para a saúde, para a segurança das pessoas, né? E aí quando a gente fala em 2021, em planejar 2021, além de todas essas mudanças, de tudo que pode vir, né? A gente deve olhar para alguns números, né? O que você acha importante considerar para 2021?
Primeiro, fazer essa retrospectiva de como foi 2020, né? O que aconteceu, independente se você fez seu planejamento no início do ano ou não, mas é importante ter essa análise. Nós utilizamos uma ferramenta que é DRE, né? Para quem é do meio já está bem acostumado, mas é o demonstrativo do resultado por exercício. Então, com o DRE a gente consegue avaliar mês a mês o resultado da sua empresa, e aí a gente vai avaliando todas essas informações. Então, isso é muito importante. Uma coisa que precisa entrar na cabeça, assim, na cultura dos empresários, das empresas, são as informações fora do papel. Eu atendo muitos clientes que falam assim: eu tenho tudo anotado, eu anoto tudo, qualquer real que sai da minha empresa tá anotado. A gente vai ver um caderninho que tá anotado. É legal, o que eu falo, assim, é o primeiro passo. Né? Sim. É o primeiro passo, porque só em ter a cultura, ter esse hábito de fazer as anotações é bacana, mas não adianta estar no caderno se a gente não analisa. Certo. Então, a importância de ter isso numa planilha Excel que seja, né, algo assim um pouco mais prático para analisar. Isso é importante, porque se eu tenho todas essas informações no papel, né, de forma bem manual, como que eu vou analisar? Quando eu preciso de um dado, como que eu vou chegar vou obter essa informação? Então, é importante ter esses controles e, como eu falei, assim, é um ano que está bem atípico. Às vezes o simples fato da empresa estar aberta já é uma grande vitória. A gente, né, o tempo passa voando como sempre aqui, pra gente fechar já o pulso aí. Quais as dicas que você dá então da BeMind aí pra 2021 pro pessoal se organizar e pra ter um ano, quem sabe, melhor do que 2020, né? Será que é hora de investir, de segurar, né? Que dicas além disso você pode dar pra gente? Certo. Primeira dica de ouro, assim, primeira pergunta que eu faço, né, quando eu estou atendendo uma empresa nova, separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Isso é importantíssimo. Isso parece que todo empresário sabe, mas não sabe, na prática não funciona muito bem. Verdade. Então, separar, ter os seus controles, né, de forma organizada, saber os seus números, saber os seus resultados, acompanhar. Então, não adianta ter medo. É bem aquela questão, às vezes, quando a gente está num processo de perda de peso, né, tem medo de subir na balança. É o mesmo link que a gente faz com as empresas. A gente precisa analisar, independente do resultado. Em relação a investimento, ou vou investir, vou segurar, vou reduzir, tudo vai depender do seu produto e do seu serviço. Como que o mercado está? É claro que existem vários segmentos que é hora de investir. Por outro lado, tem algumas empresas que têm que repensar na sua solução, né, e verificar se não tem alguma forma de inovar isso, de modificar, e aí sim investir em algo que o mercado esteja realmente precisando. Muito bom, Renata, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado a BeMind, ao Rafael, a Débora também, grandes apoiadores desde o início do projeto. Desde o início. Né? Vamos fazer um ótimo 2021, planejamento, dá tempo de fazer, de organizar, contrata a BeMind aí também, agradecimento aos apoiadores deste programa, a Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, o Indy Digital e Audicom Soluções Contábeis. Aldos Mério, querido, tá nos ouvindo aí também, um grande abraço pra você, Aldo, obrigado por tudo, vamos fazer uma ótima semana, obrigado, Álvaro. Valeu, obrigado, galera, boa semana aí, um abraço. Valeu, até semana que vem. Mix 729, o Jornal da Mix segue com oferecimento de Mega Bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amstel, Kaiser, Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, Lages e região, 99915-1050. Infinity Rodas e Pneus, com a revisão de férias, toda loja em 12 vezes sem juros no cartão, fone 3018-4090. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Pulso Empreendedor. Oferecimento AT Plus, Banco da Família, BeMind e Nipur XP Investimentos.